Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toda glória seja para Allah subhanahu wa ta'ala, que nos criou a todos e que também fez chegar até nós, por intermédio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem do Islã, que veio para unificar todas as religiões, conduzindo os homens à adoração do Deus único e verdadeiro. Durante cerca de 21 anos estive ligado à fé evangélica e trabalhei na igreja inicialmente como pregador itinerante no Nordeste brasileiro, mais focado no estado da Paraíba, que era o meu estado, pregando em diversas cidades. E em determinado momento ascendi aos cargos mais importantes da igreja, fui consagrado presbítero da igreja, fui consagrado evangelista e por fim pastor. E nessa caminhada cheguei a me tornar presidente de um campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde durante 10 anos estive à frente desse campo e pude assistir ao crescimento da igreja, onde nós tínhamos cerca de 17 igrejas montadas naquele estado e também no estado de Pernambuco. A palavra muçulmano, ela tem sido muito desvirtuada durante séculos. Mas ser muçulmano nada mais é do que demonstrar a crença no Deus único. E Jesus é muçulmano exatamente porque esta é a mensagem que ele traz e que está registrada nos evangelhos. Quando perguntam para Jesus a quem deveria o povo adorar, ele disse: adore a Deus. Ele chega a afirmar que ele foi enviado por Deus para a casa perdida dos filhos de Israel. Jesus, ele leva todas as pessoas a pensarem no momento atual que viviam, de desvio da adoração ao Deus único, pois o povo daquela época, o povo judeu, estava vivendo um período de idolatria, um período em que eles haviam trocado a adoração do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, por outros deuses. Então Jesus vem com essa missão de quebrar aquele sistema religioso e trazer um sistema, ou fazer voltar o sistema antigo, que era o da adoração do Deus único. E foi rejeitado. E não foi aceito. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel à sua mensagem. Quando perguntam para ele se ele é Deus, ele simplesmente diz: você é que está dizendo. Ele não afirmou em ponto nenhum que era Deus. Ele nunca expressou isso. Ele nunca foi buscar a glória para ele. Quando Jesus aqui estava, os evangelhos registram que em determinado momento ele chega a dizer, a afirmar que não aceita a glorificação dos homens. Os homens de hoje vivem glorificando a ele como um Deus, mas ele não aceita isso. Então Jesus, na verdade, é um profeta do Islã, um profeta muçulmano, que traz a mensagem restauradora da adoração ao Deus único. E é isso que os muçulmanos fazem, é adorar ao Deus único, o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou todo o universo, que tem o domínio sobre tudo e que um dia haverá de chamar toda a humanidade para ser julgada. Todos, sem exceção, passará por esse processo. Jesus é profeta do Islã, porque ele confirma e afirma a unicidade de Deus. O meu primeiro encontro com uma pessoa muçulmana deu-se exatamente com a minha filha, que reverteu-se na cidade de Auckland,
em Nova Zelândia, quando estudava naquele continente, e eu me encontrei com ela exatamente aqui na cidade de Dubai, no ano de 2007, numa viagem que fiz para conhecer esta cidade, a convite do Sheikh Said Al Maktoum, a fim de que eu pudesse tirar as minhas dúvidas a respeito do islamismo e dos muçulmanos. Então, este foi o meu primeiro contato com uma pessoa muçulmana. Minha história é uma história marcada pela presença e envolvimento na vida religiosa. Desde muito jovem estive envolvido em projetos religiosos cristãos na minha cidade e no meu estado, e fui ser funcionário do Banco do Estado, no meu estado, Banco do Estado da Paraíba. Em seguida, passei no concurso para o Banco do Brasil, onde trabalhei durante 17 anos, e por força e contingência da necessidade do meu envolvimento maior com a igreja, eu pedi demissão do banco e me dediquei durante 15 anos da minha vida ao Evangelho, à pregação da mensagem do Evangelho. Então, a minha vida transcorreu nesse patamar. E, por fim, vim a conhecer o Islã, abandonei, por conseguinte, a fé evangélica, entreguei à igreja, e hoje me encontro ali na minha cidade, estudando, fazendo um curso de Direito, visando ao final do tempo de conclusão desse curso, tentar concursos públicos a fim de me manter a minha família. E também, durante esses 3 anos de reversão ao islamismo, Deus tem nos convocado para nos envolvermos com a sua obra ali na cidade de João Pessoa, havendo os irmãos se reunido e me constituído presidente do Centro Islâmico de João Pessoa. Ali estamos com a ajuda de Allah Subhanahu wa Ta'ala e o apoio daqueles abnegados irmãos, e também com a ajuda de alguns irmãos aqui da cidade de Dubai, fazendo esse trabalho. Conseguimos adquirir um prédio, uma casa, onde nos reunimos, onde estamos ali adorando ao Deus único e divulgando a palavra revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por Deus através do anjo Gabriel. E estamos assistindo um crescimento, as pessoas estão se aproximando, estão perdendo o temor a respeito do que significa ser muçulmanos, e inshallah nós haveremos de um dia assistir um crescimento que nos dê a oportunidade de construirmos uma mesquita, a fim de que aquela obra possa se expandir e Allah seja glorificado na nossa cidade, no nosso estado da Paraíba, no Brasil. A Igreja Evangélica no Brasil, ela tem seus méritos. Ela tem realizado um trabalho de cunho evangelístico e social, a busca da recuperação das dívidas. Isso, sem nenhuma dúvida, a gente não pode negar. Claro que existem desvirtuamentos dentro das próprias organizações, pois a Igreja Evangélica ela é subdividida em diversas denominações, mas, mesmo assim, na sua grande maioria, eles têm um trabalho essencial nesta área. A Igreja Evangélica no Brasil, como em todo o mundo, tem esta perspectiva de fazer
de Jesus Cristo, o profeta do Islã, um Deus. Levar as pessoas à ideia de que Jesus é Deus. E isso, no meu entender, está prejudicando as pessoas, que muitas das vezes pensam que aquela é a verdade e, infelizmente, abraçam essa fé e encaminham-se de forma desordenada para uma vida futura. Não posso dizê-las, nem tenho autoridade para condená-las, pois este é um assunto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois na mesma revelação alcorânica, ele diz que isto é um assunto dele, que ele julgará a cada um. Mas eu espero que a plena revelação da verdade chegue ao conhecimento das lideranças e nós tenhamos no Brasil uma nação que adore a um Deus que é único, que não tem parceiros, que não gerou e que também nunca foi gerado. Do meu conhecimento no Brasil, 2 pastores que se reverteram ao Islã. Um é o pastor Ismail, que era pastor das Assembleias de Deus em Pernambuco, e hoje é um sheikh que trabalha na cidade de São Paulo, Sheikh Ismail. Também recentemente eu conheci um pastor, um ex-pastor lá na cidade de São Paulo, pastor Daniel, que se reverteu ao Islã há cerca de um ano e que hoje trabalha no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, o CEDIAL, lá na cidade de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E recentemente eu tive a notícia de que um padre na cidade de Florianópolis, ele fez a sua reversão. Assisti isso através do YouTube, um trabalho dos irmãos do Islam Boy, lá na cidade de Florianópolis, divulgado no YouTube. E esse padre, em um aeroporto, ele fazia a sua reversão e dá também o seu testemunho. Então, essas pessoas não conheço mais, talvez tenha muito mais, eu não tenha ainda conhecimento. Mas a minha esperança é que muitos possam chegar a esse reconhecimento da unicidade divina, do Deus único que criou os céus e criou a terra, e nós tenhamos no Brasil uma grande comunidade islâmica para que a glória de Allah subhanahu wa ta'ala se derrame sobre aquela nação. A questão do preconceito, ela é uma questão bastante arraigada no ser humano. Não conheço muito bem, dentro do Islã, preconceitos com relação ao cristianismo. Se existe, é algo localizado, mas não é do meu conhecimento. Os muçulmanos que tenho o privilégio de conhecer até hoje são pessoas que seguem o Alcorão, a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e portanto não se prendem a nenhum preconceito contra nenhuma religião. Estão sempre debaixo